Nesse vídeo eu separei 12 livros indispensáveis na sua vida. Eu, de verdade, se fosse para uma ilha deserta e tivesse que levar só esses 12 livros, seriam esses. Então já fica nesse vídeo para saber qual é essa lista maravilhosa de livros que você não vai se arrepender se você ler. E depois de terminar de ler, estudar e praticar o que esses livros têm para ensinar, com certeza a sua vida será outra. Primeiro livro, O Alquimista, de Paulo Coelho. Gente, esse livro não deve ser subestimado, porque ele não é apenas um livro de ficção para entretenimento. Ele entretém muito bem. A cada página você quer ler mais para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E é isso que faz o livro O Alquimista ser um livro indispensável nessa lista. Porque é uma leitura alegre, é uma leitura leve, é uma leitura divertida e que vai manter você ali bem entusiasmado para ler as próximas páginas. É uma leitura verdadeiramente viciante. Mas mais importante do que isso é que o Alquimista nos dá lições preciosas sobre a nossa vida. Fala sobre o poder dos sonhos, fala sobre ter entusiasmo pela vida e sobre como é importante desenvolver a alquimia interna ao longo da sua jornada até o seu objetivo. Tem uma frase desse livro que eu amo e eu não esqueço jamais. Ela é a seguinte: é justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Ai, eu me arrepio toda com esse livro. Fala muitas coisas legais, fala sobre a sorte de principiante, fala sobre ser um com a natureza, fala sobre ser um com o universo. Ai, é lindo. Você que tá ali baixo astral, não sei se eu consigo realizar meus objetivos, minhas metas, meus sonhos, lê O Alquimista que você vai se debulhar em lágrimas e vai acreditar no seu potencial. É maravilhoso. O livro 2 dessa lista é O Desaparecimento do Universo. É um livro que não é de ficção, mas poderia ser considerado porque fala sobre a experiência do Gary Renard, que é o autor do livro, que ele conta ou relata, alega ter recebido por 9 anos seguidos a visita de 2 mestres ascensos ou ascensionados. Esses mestres se materializaram diante dele em um dia que ele estava em meditação. Então o livro inteiro é um diálogo entre Gary e esses 2 mestres. E a gente se sente na pele do autor, sendo ensinado por esses mestres. Ele fala que o universo vai desaparecer, entre aspas, quando você alcançar a iluminação. É um livro maravilhoso, um livro bem disruptivo, é um livro que realmente desafia os conceitos que a gente tem sobre a vida, sobre o que acreditamos no universo. E é um livro que ensina, antes de tudo e acima de tudo, não o desaparecimento do universo, mas o desaparecimento das ilusões que achamos que o universo seja, que o universo é. E, principalmente, nos ensina o poder do verdadeiro perdão. Esse livro, com certeza, vai abalar todas as estruturas do seu ser. E vamos para o terceiro livro. Na sequência do Desaparecimento do Universo, Um Curso em Milagres, o 100. Gente, isso é uma bíblia. É um livro não para ler, mas para estudar, praticar ao longo de toda a sua vida. O livro Um Curso em Milagres é um livro que tem uma estrutura em 3 partes. A primeira parte é o livro texto, que vai explicar ali toda a parte teórica do livro. E a segunda parte é a parte do livro de exercícios. Um exercício por dia ao longo de um ano. Então são 365 exercícios. E quem pratica os exercícios de O100 sabe que a vida realmente se transforma, não tem como. Um dos exercícios que eu mais amo de Um Curso em Milagres é: quando você olhar para o mundo, para alguma situação que seja desconfortável e tire a tua paz, você simplesmente para, respira fundo e você fala: existe uma outra forma de olhar para isso. E você espera, porque o Espírito Santo, Deus dentro de você, vai trazer uma nova perspectiva que a sua mente não conseguia ver.
quando estava muito presa a conceitos pré-determinados. Então, Um Curso em Milagres é um livro indispensável se você, assim como eu, é alguém que prioriza acima de tudo a sua iluminação espiritual, a sua paz interior e sabe que é de dentro que tudo flui para fora. Quarto livro, O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. Se prepara que na sequência é Eckhart Tolle um atrás do outro, porque, gente, não tem como. Olha o meu ânimo falando desse mestre. Ai, gente, quantos insights, quantas fichas caindo. É lindo, 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 lindo ver a trajetória do Eckhart Tolle e a nossa trajetória seguindo os ensinamentos do autor. Simplesmente, Eckhart Tolle é um mestre iluminado, contemporâneo, que está aí com uma linguagem acessível, uma linguagem prática e do nosso dia a dia, da nossa juventude, da atualidade. E Eckhart Tolle, ele é um grande exemplo porque ele foi uma pessoa que sofreu muitos anos com depressão, pensamentos suicidas. E ele descobriu que a causa de tudo e todo sofrimento é a forma de pensar, é a nossa mente. Então, ao longo do livro O Poder do Silêncio, eu digo que é o pré-vestibular da iluminação espiritual. Ele vai começar a introduzir o conceito do silêncio, que não é simplesmente a ausência de som, principalmente som externo. É um silêncio interno, uma paz interior. É você ficar ali, ó, como uma água parada, deixando que toda sujeira se separe do topo ali, do início da água, da superfície da água. E você vai conseguir ver com mais clareza. Esse livro, O Poder do Silêncio, vai ensinando a saber fazer silêncio para estudar e entender a sua mente. Então é um livro super prático, é um livro tão pequenininho que em áudio ele dá 1h40. É um livro que você começa e termina em menos de uma semana e a profundidade dele é maravilhosa. O próprio autor fala que esse livro ele é assim propositalmente, pequeno, direto ao ponto, para que você possa fazer momentos de pausa e silêncio entre um trecho e outro do livro. E é realmente lindo fazer isso. É um livro que traz muitos insights. Inclusive eu tenho ele, o livro físico, e ele é quase inteiro, todo marcado de marca-texto, porque é difícil, sabe, deixar algo de fora. Eu quero lembrar de tudo que o livro fala. Então, O Poder do Silêncio. Se você for estudar Eckhart Tolle, eu aconselho começar estudando pelo Poder do Silêncio. E aí nós vamos para o quinto livro, que é do Eckhart Tolle também, que você pode estudar na sequência depois do Poder do Silêncio, que é o livro O Poder do Agora. Esse livro é sensacional. Ele foi o grande best-seller, o livro que fez Eckhart Tolle ficar conhecido no mundo inteiro. Ele vai falar sobre a importância de vivermos o momento presente. Ele diz que, tentando deixar nossa felicidade e a paz para o futuro, acabamos perdendo a vida, acabamos perdendo o agora, que é o que há de mais importante na nossa existência, porque a vida é aqui, a vida é agora. E principalmente nessa nossa sociedade, onde há o excesso de informação, onde a gente vê cada vez mais crescerem os casos de ansiedade, de pânico, quando as pessoas pensam no futuro. Preocupação com contas, preocupação com aposentadoria, preocupação com dinheiro, preocupação com o futuro dos filhos. Gente, é muita coisa para se preocupar. Então o Poder do Agora vem como um verdadeiro antídoto para ajudar você a sair da mente pensante que está direto no futuro, com muita ansiedade, e te ancorar, te aterrar no poder do agora. Porque a vida acontece aqui, a vida acontece agora. O futuro depende da qualidade em que vivemos o nosso momento presente, o agora. E o livro O Poder do Agora, com certeza, ele é uma pílula mágica para quem ler, estudar e praticar os ensinamentos desse livro. E vamos para o terceiro livro do Eckhart Tolle, que é, deixa eu acompanhar aqui, que é o quinto livro
Não, o sexto livro da nossa lista aqui, ó. Chegamos na metade da lista, gente. Metade da nossa lista. 12 livros para a sua vida, para transformar a sua vida, para deixar a sua vida. Ai, gente, maravilhosa. Eu amo esses livros, de verdade. Super aconselho. Mergulha de cabeça, estuda eles, que eles são transformadores. Amo, amo, amo. Ai, só eu sei o quanto esses livros me ajudaram, continuam me ajudando, e eu continuo estudando eles, continuo tendo eles ali como itens indispensáveis na minha biblioteca. Então vamos lá, sexto livro, que é o terceiro do Eckhart Tolle, que particularmente é o meu favorito. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Ai, gente, esse livro é muito maravilhoso. Eu até me emociono, falando desse livro transformador. Esse é o meu livro favorito sobre iluminação. Ele é um livro muito denso e muito impactante para aqueles que realmente estudam o autoconhecimento, a expansão da consciência, a iluminação. Ele eu considero como se fosse o doutorado em iluminação. Por isso eu aconselho, comece estudando pelo poder do silêncio, terminou? Vai para o poder do agora e depois vá para o livro Um Novo Mundo. Porque o livro Um Novo Mundo eu digo que é a anatomia do ego. O livro vai mergulhar profundamente, de uma forma muito enfática e até um pouco agressiva na questão do ego. Você vai ver suas sombras ali. Você vai ver as sombras do ego. Ele vai falar do termo o corpo de dor, que é um termo bem denso, mas que é libertador entender. Sabe aquela história que o Carl Jung falava, que quando as suas sombras chegarem e baterem na sua porta, não manda elas embora não, chama para elas sentarem e você serve um chá e bata um papo com elas. É a única forma de você se livrar delas. E esse livro, Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle, ele faz isso. Ele nos convida a olhar para as nossas sombras. E ao você ver, nossa, eu faço isso, eu estou conseguindo ver com clareza a anatomia do meu ego. E aí, isso te empodera, porque você não é mais inconsciente. Inclusive, uma das coisas que ele fala no livro que é transformador para mim, que foi uma ficha enorme, algo libertador, que ele diz que o ego é o estado não observado da mente, é a inconsciência. Então, ou você está consciente ou você está inconsciente. Quando você dorme, quando você está inconsciente, quando você está no piloto automático, adivinha quem aparece para pilotar o barco? Exatamente, o ego, os velhos padrões, as sombras, o corpo de dor, e aí tudo se bagunça. Então, quanto mais presente você está, quanto mais consciente você está e quanto mais você conhece o seu ego, menos ele vai dirigir no seu lugar. Mais presente você estará, mais consciente você estará, e isso é iluminação. Momentos de iluminação acontecem para todos nós, mas acontecem com mais frequência para quem conhece o seu ego e sabe pegar no flagra na hora que ele estiver agindo e você decidir, não é assim que eu quero ser, não é isso que eu quero fazer. Eu sou consciência. Então esse livro ele é transformador. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. E vamos para o sétimo livro. Na sequência de Um Novo Mundo, vamos entrar numa outra autora que também amo de paixão, Byron Katie. Eu já tenho aqui no meu canal falando sobre esse livro, Ame a Realidade. Esse é o livro dela que eu super recomendo. É um livro transformador. O livro conta um pouco da história de iluminação de Byron Katie, que foi um pouco parecida com a história de Eckhart Tolle. Byron Katie vivia numa vida com muita dificuldade psicológica, não financeira, porque até financeiramente ela estava bem, mas ela vivia numa depressão muito forte.
Ela tinha agorafobia, não conseguia encontrar com as pessoas e a companhia dela era tão indesejável que os filhos evitavam ao máximo se encontrar com ela. Todos chamavam de bruxa, de megera. Ela era uma pessoa terrível. E ela se tornou tão desprezível e tão deprimida que ela mesma decidiu se internar numa clínica de recuperação. E um dia nessa clínica, ela teve uma experiência de iluminação. Só para você ter ideia do quão detestável ela era, que os outros internos da clínica pediram para a diretora expulsá-la, que não aguentavam mais conviver com ela, de tão insuportável que ela era. A diretora ficou com pena dela e colocou ela no sótão, um quartinho no sótão, que a escada para subir era muito pequena. E os outros internos colocavam panelas, objetos que, quando ela descesse da escada, pudessem cair e eles ouvirem que a bruxa acordou. Então ela era nesse nível de uma pessoa com uma mente totalmente em distúrbio total. Até que um dia, ela deitada no chão, porque não se via merecedora nem sequer de deitar numa cama, uma barata começou a subir pelas pernas dela. E ela olhou para aquela barata e disse: eu e essa barata somos iguais, nós somos um só. E nesse momento, ela fala que saiu, como que saiu do corpo, e viu a nuvem de pensamentos que ela entendeu ser a mente. E a vida dela foi totalmente transformada. Era um novo nascimento. É muito linda a história de Byron Katie. Ela saiu daquele quarto totalmente transformada. O seu olhar emanando muita luz e se tornou essa pessoa maravilhosa que ela é. Ela conta um pouco da história dela no livro Ame a Realidade. E esse livro, são diálogos da Byron Katie com alguns pacientes dela, porque ela desenvolveu um método que ela ensina no livro Ame a Realidade, que é o método The Work, o trabalho de Byron Katie. São 4 perguntas e uma inversão. Eu já tenho aqui também falando sobre esse método aqui no canal. 4 perguntas e uma inversão. The Work, de Byron Katie. E se você quiser aprender esse método The Work, de Byron Katie, é só ler o livro Ame a Realidade e praticar as 4 perguntas e uma inversão. Eu acho maravilhoso, porque ao invés da gente ficar brigando com as nossas sombras, não quero pensar nisso, não, tá amarrado em nome de Jesus, ou tá bloqueado, tá cancelado, não. Já pensou, você vai ficar o tempo todo cancelando e fugindo das sombras? A Byron Katie dá outro método. Ela diz: pega o pensamento que mais te perturba, que mais tira a tua paz, e você vai jogar 4 perguntas e uma inversão. E assim ela foi se curando. Claro que ela teve um grande despertar inicial, mas ela mesmo conta no livro que demorou alguns anos ela fazendo o método The Work, com as 4 perguntas e uma inversão, para que ela pudesse se limpar completamente e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, Ame a Realidade é um livro que vai fazer você amar a vida, porque você vai perceber, como a Byron Katie mesmo diz, que a realidade é muito mais gentil do que os seus pensamentos sobre ela. E vamos para o 8º livro da nossa lista de 12 livros para a sua vida, também da Byron Katie. Uma Mente em Paz. Esse livro é sensacional. Eu vou até dizer, tenho que dar minha opinião, porque cada um vai ter sua experiência com os livros. Mas, na minha experiência, eu gostei até mais do livro Uma Mente em Paz. Porque no livro Uma Mente em Paz, a Byron Katie conta mais sobre a história dela. Mais detalhes de como foi a sua vida antes da iluminação, durante e depois da iluminação. As dificuldades que ela teve, como o método The Work ajudou ela a superar tudo isso, a compreender o funcionamento da mente, a saber que ela não é a mente. E assim a mente pode ser livre para viver em paz. É um livro maravilhoso, é um livro escrito ela e o marido dela.
O marido faz as perguntas e ela dá a resposta, utilizando como metáfora o Sutra Sagrado do budismo. É um livro muito lindo, muito gostoso de ler e tem relatos sobrenaturais da Byron Katie lá, como em um dia que ela conta que estava em contemplação, sem pensamentos, no alto de uma montanha, de frente para o mar, e uma gaivota começou a pairar perto dela, perto do rosto dela, como se estivesse em contato visual com ela. E a consciência dela saiu do corpo e entrou no corpo da gaivota. E ela se viu sendo a gaivota, tendo toda a visão da gaivota. Eu sou uma gaivota, eu sou uma gaivota. Então, ela conta também que isso aconteceu andando em um shopping, onde a consciência dela entrava em corpos de outras pessoas e ela sentia tudo isso. É algo tão lindo a forma que ela fala. E essas experiências ela conta não para dizer que ela é especial, mas para tentar explicar para cada um de nós, leitores, que nós somos consciência. Nós não somos o nosso corpo e nós não somos a nossa mente. É um livro maravilhoso que eu super mega recomendo. Mas me conta aqui, você está gostando dessa lista? Já está anotando aí para você também ter esses livros e começar a estudar eles? Pode estudar até nessa sequência que eu estou passando para você, principalmente os livros do Eckhart Tolle. Se você for estudar, eu recomendo começar na sequência que eu indiquei aqui para vocês. Mas se você está gostando realmente dessa lista, quer aprender e estudar todos esses livros junto comigo, que já li e reli cada um deles. Então, para eu estar recomendando, para esses livros estarem aqui nessa lista, gente, eu li muito mais de uma vez esses livros. Mais de 2 vezes, 3 vezes, porque são os meus favoritos e eu continuo lendo e relendo, pesquisando, fazendo ali, consulta bem diariamente com esses livros. Então eles me acompanham há muitos anos, porque para mim a coisa mais importante é viver em paz internamente, porque tudo flui de dentro de nós. Se a minha mente não está em paz, como que a minha vida vai estar em paz? Tudo começa de dentro. Então eu entendi que o fim do sofrimento, ele é na nossa mente. Se eu quero parar de sofrer, eu preciso primeiro cuidar da minha mente. Se eu não cuidar da minha mente, não importa nem todo o dinheiro no mundo, nem todo o sucesso do mundo, nada que te derem irá trazer a paz interna. E a gente já sabe disso. Tem muitas celebridades que estão buscando essa paz interior e elas são prova viva de que nada fora poderá preencher esse vazio interno. E esses livros, eles ajudam nesse processo de expansão de consciência, de iluminação espiritual. Por isso que eu separei eles para ensinar dentro do Clube do Livro, que é um clube com aulas ao vivo todas as sextas. E todas as aulas que já foram ensinadas estão gravadas para que você possa assistir quantas vezes você quiser, para te ajudar a assistir às aulas. E quando você for ler os livros, você já tem tudo mastigado, tudo decodificado, exercícios práticos, resenha dos livros, as aulas explicando os maiores aprendizados de cada livro. Então facilita muito, com certeza. Depois que você assistir uma aula do Clube do Livro, você vai ler o livro indicado e você vai dizer: agora eu entendi. Eu fui ler sozinha e não estava conseguindo entender, porque pensa no tempo que demora para ler, para ter insights, aí você para numa página, não entendi, fica buscando respostas, e eu já fiz tudo isso por você. Então participa do Clube do Livro e vem expandir sua consciência junto comigo com a lista desses 12 livros para a vida que eu estou passando aqui para você. O link para se inscrever no Clube do Livro vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos seguir para a nossa lista, para o número 9. O 9º livro a ser indicado aqui para vocês. O Maior Segredo, de Rhonda Byrne. Gente, eu amo esse livro. Olha, Rhonda Byrne é a mesma autora do livro O Segredo, que lançou a lei da atração para o mundo, que trouxe essa abertura desse assunto que antes era somente um assunto de sociedades secretas, era um assunto que era até marginalizado. O Segredo veio como um verdadeiro fenômeno, um divisor de águas. Mas eu diria para você que o Segredo não chega nem perto, nem na sombra do que ensina o livro O Maior Segredo.
Nesse livro, a Rhonda Byrne fala sobre o sucesso que foi o livro O Segredo e como 10 anos depois desse sucesso tão avassalador que ela viveu com o segredo, ela caiu em depressão. Ela teve a noite escura da alma. Ela conta toda a sua história, ela conta como o despertar da consciência, o segundo grande despertar que ela teve na vida, que foi a iluminação espiritual, fez com que ela se curasse da depressão. O livro O Maior Segredo é um livro de leitura muito gostosa, um livro bem rápido de ler, não é um livro demorado, é um livro visualmente bonito, divertido de ler também, e tem muitas citações de mestres iluminados. Inclusive foi nesse livro da Rhonda Byrne, O Maior Segredo, que eu conheci o Lester Levinson, que é um dos mestres que eu mais amo. Fui estudar sobre a vida dele. Infelizmente não tem muitos livros sobre ele, mas eu assisto muitas palestras dele no YouTube em inglês, não tem muita coisa em português. Mas nesse livro da Rhonda Byrne ela fala, até porque a mestra dela, que conduziu ela até a iluminação, que a ajudou, cuja identidade é anônima, não quis ser revelada para aparecer no livro, ela foi discípula direta de Lester Levinson. É um livro maravilhoso, O Maior Segredo, e ele vai falar sobre a verdade de que nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa mente, não somos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós somos a consciência. E o livro também traz exercícios práticos para você. Sem dúvida, um livro que não pode ficar de fora da sua lista. Esse livro ele veio de uma forma até sobrenatural para mim. Gente, eu lembro bem que o meu filho mais novo, o Alex, ele tinha acabado de nascer. Ele era recém-nascido. E de repente chegou na minha caixa de correio um livro. Eu olhei, não tinha remetente. Quem me mandou esse livro? Imaginei que fosse a editora, até tentei entrar em contato, mas ninguém confirmou ter sido a editora que me enviou, mas estava lá na caixa de correios, o novo livro da Rhonda Byrne, O Maior Segredo. Olhei e fiquei assim, será que é tipo o segredo? Não estava dando muita bola para ele, mas quando comecei a ler, eu descobri que era um livro sobre iluminação espiritual. E foi exatamente na época em que eu estava mergulhando mais profundamente nesse tema de iluminação espiritual. Não pode ter sido uma coincidência. Foi um livro que veio até mim. O universo trouxe até mim no momento exato, na hora certa. E vamos continuar nossa lista para o livro de número 10 dessa lista de 12 livros. Esse livro, ele é um bálsamo para você que quer controlar tudo, você que, eu quero controlar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, você que tem mania de controle, todos nós, né? Esse livro é sensacional para isso. O nome do livro é Entrega Incondicional, de Michael Singer. Que livro maravilhoso! Entrega Incondicional. Em inglês, esse livro se chama The Surrender Experiment, que numa tradução livre, literal, seria o experimento de se entregar ou o experimento de render-se. Ele fala sobre um experimento que o autor Michael Singer decidiu fazer. Ele começa o livro falando sobre sua história, de como ele teve um lampejo de iluminação na época em que ele estava fazendo a pós-graduação dele. Era, na verdade, o doutorado dele, ele estava fazendo. Ele era um homem muito cético, com um pensamento de raciocínio muito lógico, e do nada ele teve uma experiência de iluminação. Ele começou a perceber, tem uma voz na minha cabeça que fala como se fosse eu, mas não sou eu. Usa a primeira pessoa, mas essa voz não sou eu. E de repente ele perguntou para um amigo dele, melhor amigo que estava com ele, você também tem essa voz na sua cabeça que fica falando o tempo todo, narrando o mundo? Se eu estou tomando café, a voz está falando. Se eu vou tomar banho, essa voz está falando. Essa voz não cala a matraca um momento. Está me deixando louco. Então o amigo dele primeiro achou estranho, depois percebeu e disse, sabe que é verdade?
Eu também tenho essa voz na minha cabeça. Tanto que esse amigo, anos depois que eles se encontraram, o amigo também estava no caminho da iluminação. Só que ele tentou falar isso para outras pessoas, principalmente da faculdade, e achavam que era esquizofrenia, que ele estava com algum distúrbio mental. Então ele começou a praticar a meditação, aquietar a mente, aquietar os pensamentos, para se ver livre daquela tagarelice mental. E a partir disso, ele começou a se entregar para a vida. E tudo foi fluindo na vida dele. Ele conta toda a história da vida dele ali, como ele foi se entregando à vida e não à voz que narrava o mundo na cabeça dele. E ele foi se iluminando no processo mais e mais. E nisso, todas as necessidades dele eram supridas de uma forma surreal, de uma forma mágica. Sabe, sincronicidades todos os dias e a todo momento acontecendo para se encaixar no lugar certo, na hora certa. Já pensou viver assim? Meu Deus, eu quero! Sabe, sem esforço algum, apenas se rendendo e fluindo em harmonia com o fluxo da vida. Ele construiu uma empresa bilionária, montou um ashram que existe até hoje lá na região de Gainesville, na Flórida, o Templo do Universo. Se tornou um autor best-seller e se tornou um dos grandes mestres contemporâneos que ensina a meditação, se tornou um yogi moderno. Então Michael Singer é realmente uma referência muito maravilhosa. E o próximo livro da lista, que é o livro de número 11, também é do Michael Singer, A Alma Indomável. A Alma Indomável foi o livro lançado antes do livro Entrega Incondicional. Mas por que eu coloquei o Entrega Incondicional primeiro? Porque o Entrega Incondicional é mais como uma biografia da vida dele, como esse experimento de se render, de ir, sabe, se entregando para a vida, confiando num processo, fez com que ele tivesse toda a vida que ele teve. Inclusive, escreveu o livro A Alma Indomável durante o processo de entrega incondicional. O livro se tornou um best-seller mundial, se tornou o livro favorito da esposa do Anthony Robbins, se tornou um dos favoritos também da Oprah Winfrey, e ele caiu no gosto do mundo. Muitas pessoas ao redor do mundo, milhões de cópias vendidas. A Alma Indomável. Nesse livro, A Alma Indomável, ele ele vai nos ensinando a perceber a voz na nossa cabeça que não para de falar e se finge de ser você. E ele vai ensinando o leitor como essa voz fala, como identificar ela e como se livrar dela. E ele vai explicando isso ao longo do livro. Então, para a pessoa que tem a mente muito acelerada, que o tempo todo está pensando, que não consegue parar de pensar, que é um vício pensar, porque todos são viciados em pensar. Porque o que define um vício? Algo que você não consegue parar de fazer. As pessoas não conseguem parar de pensar. Elas são reféns de uma atividade mental incessante, quando na verdade a mente sendo um instrumento para você usar quando necessário, e não para estar tomando banho e ter uma voz narrando o mundo para você. Narrando o que você está assistindo na TV, narrando o que não está acontecendo no momento, mas são futuros hipotéticos que podem acontecer ou não. Então, se você quer se livrar dessa voz que tira a tua paz, esse livro, A Alma Indomável, é maravilhoso. Ele fala, por que o nome do livro é A Alma Indomável? Porque ele diz que são os pensamentos, os padrões mentais, o diálogo mental que criam amarras e que nos mantém em cativeiro, que nos mantém presos. E você precisa ser um rebelde, você precisa ser indomável. Não deixe a mente te domar. Você que tem que domar a sua mente e não o contrário. E a maioria das pessoas estão com amarras mentais, com padrões que não permitem elas avançarem na vida. E esse livro vai te conduzindo passo a passo para que você elimine, cesse esse diálogo mental e seja indomável, como na capa do livro, que é um cavalo correndo sem amarras. É assim, sabe? Com aquela determinação de ganhar o mundo, de fazer o que for,
porque não tem mais aqueles medos mentais, aquelas amarras puxando para trás. Alma Indomável, de Michael Singer, um dos livros mais impactantes para quem está tentando se livrar de uma atividade mental incessante, viciante e perturbadora. E o último livro dessa lista, Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. Esse livro não podia faltar na lista. Por quê? Porque esse livro, gente, ele vai começar te ensinando sobre quem você é. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Vai te dizer que você é uma consciência, que o corpo e a mente são instrumentos. E ele vai te ensinar com 28 exercícios práticos como sair dos padrões mentais negativos e co-criar os seus desejos. Ele fala que tudo já é atendido, tudo nos é dado, tudo que você pede é atendido instantaneamente. Mas então por que não recebemos? Por causa dos bloqueios mentais, por causa da resistência. A resistência sendo uma forma de pensar. Crenças que limitam, que são as amarras, aqueles diálogos mentais negativos, não merecimento e tantas outras coisas que passam na nossa cabeça, que nos impedem de receber o que já nos foi dado. Abraham Hicks, nesse livro, faz você realmente querer manifestar todos os seus sonhos, faz você ter vontade de viver, é um tesão pela vida, faz você sentir que você pode tudo. Inclusive, uma das frases mais famosas do livro é: você pode ser, fazer e ter tudo que você desejar. Olha que delícia, nos ensinaram o contrário, que não podemos ser, ter e fazer tudo o que desejarmos, mas Abraham diz que sim, que tudo que nós precisamos fazer é permitir. Esse livro é o livro que fala sobre a lei da permissão, ou princípio de permissão. Então eu não tenho que criar, porque tudo já foi criado. Tudo que eu pedi, ou que eu venha a pedir, já existe, já me foi dado. Eu só tenho que abrir, fazer a permissão para receber. E eu faço isso como? Através de ter uma mente em paz. Quando nossa mente está ativa com pensamentos, se aqueles pensamentos não forem de uma frequência elevada, se não forem pensamentos de uma energia positiva, eles causam uma resistência e um bloqueio, impedem você de receber o que já está no vórtex da criação para você. Mas se os seus pensamentos forem pensamentos elevados, de alta frequência, que combinem com a frequência dos seus sonhos, do teu eu superior, da tua centelha divina, então facilmente os desejos se manifestam para você, porque tudo já foi feito. Quem tem que saber como, quando, onde é o eu superior. Esse livro ensina sobre isso. Então o livro inteiro são com práticas para te ajudar a soltar a resistência que te impede de receber. Por isso é um livro que fala da lei da permissão, que a gente precisa permitir receber, se permitir receber. E esse livro também ensina a importância de esvaziar a mente, porque quando nós não estamos com atividade mental nenhuma, mas estamos totalmente imersos no agora, no momento presente, na vida como ela é, e não tem pensamentos e opiniões contrárias sobre nada, a nossa mente está aberta para receber tudo aquilo que já é nosso, que já está no nosso vórtex. Então esse livro fala, ou você pensa positivo, ou você não pensa em nada, porque quando nós estamos alimentando uma atividade mental negativa, se ela for recorrente, pior ainda, nós estamos criando um bloqueio que impede a fonte, o nosso eu superior, de trazer para a gente aquilo que a gente deseja. É um livro completamente maravilhoso, e ele foi o livro que inspirou o meu livro Centelha Divina. Ai, mas você não colocou o seu livro? Aqui são livros de outros autores. Os meus livros são todos inspirados nos autores que eu já estudei, que eu pratico, que eu amo, que eu me identifico. Então lá, em todos os meus livros, você já vai ter uma pitada de cada um desses livros aí. E o livro Peça e Será Atendido foi a minha grande inspiração para criar a estrutura do livro Centelha Divina, para falar da mesma coisa ali, da conexão com a sua centelha divina, que é o seu eu superior, da permissão em receber, os exercícios de soltar a resistência. Então não podia faltar Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks.
Me conta aqui nos comentários, você já leu todos esses livros? Quais desses livros você já leu e como foi sua experiência com eles? E olha, eu quero muito te ver lá no Clube do Livro para que você possa estudar junto comigo esses 12 livros para transformar a sua vida. Grande beijo da minha centelha para a sua e nunca jamais esqueça que você nasceu para ser feliz.